O caixão desceu às 10h42 da manhã de uma quinta-feira fria, cinzenta, o tipo de dia que parece inventado para o luto. Chovia fino, daqueles pingos preguiçosos que mais esfriam o ar do que molham o chão. Eu estava parado na beira da cova, com as mãos cruzadas nas costas e o paletó do meu casamento com ela cobrindo os ombros já curvados pelo tempo. Não falei nada, não chorei. Tinha esgotado todas as minhas lágrimas 3 dias antes, quando segurei a mão dela pela última vez, enquanto os monitores faziam aquele apito contínuo que a gente reconhece de longe. Ela se foi sem drama, como viveu, em silêncio, do jeito que respeitava o mundo. A família inteira veio, uns por obrigação, outros por aparência. Vi rostos que não apareciam há anos, netos que sequer responderam mensagens no último Natal, sobrinhos que jamais ligaram no aniversário dela, mas estavam todos ali, ajeitando, gravatas, tirando selfies escondidas no banheiro da capela, falando do buffet depois da cerimônia. E no meio disso estava ela, minha neta mais velha, a preferida da minha esposa, aquela que a chamava de vovozinha até os 12 anos e depois virou só a velha chata. Aconteceu depois do sepultamento, já no salão ao lado do cemitério, onde o café morno e os pães secos tentavam cumprir o papel de conforto. Eu estava sentado, meio alheio, meio presente, ouvindo os sons abafados de conversas que não me importavam. Foi quando ela se aproximou, rosto impassível, o vestido curto demais para o momento, segurando a mão do marido com aquela expressão de quem se sente superior a tudo ao redor. Ela parou na minha frente, inclinou o corpo como se fosse cochichar algo sagrado e soltou, com a voz clara o suficiente para metade da sala ouvir. Você bem que podia ter morrido junto, né? Aí a casa e o carro já ficavam para mim e para o meu marido. Houve um segundo de silêncio. Um daqueles segundos que esticam o tempo como um elástico prestes a estourar. Alguém tossiu. Alguém soltou um risinho nervoso. E então, para meu espanto, a gargalhada veio. Alta, falsa, cruel. Meu genro riu. Um primo riu. Até uma das tias velhas que nem sabia mais quem era quem riu, como se aquilo fosse só uma piadinha infeliz, uma brincadeira de mau gosto dita no calor do luto. Eu não ri, nem me movi, só olhei para ela. Olhei como quem vê pela primeira vez o veneno de uma cobra que você mesmo criou, e disse apenas 3 palavras. Você não perde por esperar. Foi aí que o silêncio voltou. Não o silêncio de respeito, mas o da dúvida, do desconforto. Ela se afastou com um riso abafado, como se eu fosse apenas um velho mal-humorado. Mas naquele instante, ali mesmo, no meio do cheiro de flores murchas e café frio, algo em mim se quebrou. Algo que nem a morte da minha esposa havia quebrado. A dor virou outra coisa. Uma chama lenta, pequena, mas que não apagava. E pela primeira vez desde o hospital, eu senti um tipo diferente de paz. Não era resignação. Era uma decisão. Ela achava que o mundo girava em torno do que ela queria. Achava que meu silêncio era sinal de fraqueza. Mas esqueceu que silêncio também é faca. E a minha estava afiada há muito tempo. Terminei meu café. Levantei sem dizer nada. Caminhei até o retrato da minha esposa que repousava sobre uma mesa cercada de flores. Toquei na moldura de madeira escura e murmurei, só para ela, me espera só mais um pouco. Saí da sala antes que alguém viesse me abraçar, antes que mais uma piada suja fosse feita. Entrei no carro que eu mesmo dirijo há 20 anos, o mesmo que ela agora considerava dela por direito. Liguei o motor sem música, sem GPS. Sabia exatamente para onde ir. Mas antes de tudo, eu precisava de 3 coisas: o testamento, a escritura da casa e a pasta vermelha que ficava escondida no fundo do armário do nosso quarto. Chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi abrir a porta devagar, como se ela ainda estivesse ali dentro. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar. Fiquei parado por alguns segundos, respirando fundo, sentindo aquele aroma pela última vez, antes que o ódio o apagasse da minha memória. Depois fui direto para o quarto. A pasta estava onde sempre esteve. Ninguém nunca se importou em saber de papéis. Eles só queriam o que os papéis representavam. Sentei na cama com a pasta no colo, mãos firmes. Abri e revisei tudo. Documentos da casa, do carro,
contas bancárias, testamento original, tudo ainda em ordem, tudo ainda em meu nome. Eles riam no funeral, achando que a morte da minha esposa era a senha para a herança. Mal sabiam que o jogo ainda estava no meu tabuleiro. Naquela noite, dormi sem remédio, a primeira vez desde a internação dela. Acordei antes do sol, fiz meu café do jeito que ela gostava, forte, amargo e sem açúcar, e sentei na varanda com o jornal que eu nem lia mais, só por hábito. Meu celular, que geralmente passava o dia em silêncio, começou a vibrar. 3 mensagens, depois 7, depois 21, por fim 119 mensagens não lidas, todas com nomes conhecidos, todas querendo saber o que estava acontecendo, porque a neta tinha comentado que eu estava estranho, que devia estar com problemas mentais, que talvez fosse hora de interditar. Deixei o celular em cima da mesa sem abrir uma notificação sequer. Peguei uma folha em branco, uma caneta e escrevi no topo: etapas. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi tomar banho, fazer a barba e vestir a camisa azul que minha esposa me deu no nosso último aniversário de casamento. Ela dizia que me deixava com cara de homem respeitável, de quem manda e ninguém discute, nas palavras dela. Coloquei o relógio de pulso que ganhei no meu 65 e antes de sair, passei a mão nos ombros do paletó e fui até a estante. Peguei a foto dela em preto e branco, com aquele sorriso tímido do tempo de noivado, e guardei no bolso, interno. Achei que ela merecia ver tudo aquilo. Meu destino era o mesmo onde estive há 6 anos, quando nós dois atualizamos o testamento. Naquela época, acreditávamos que era o certo deixar tudo para a família. A casa, o carro, a conta que construímos juntos, os objetos que ela guardava com tanto cuidado, tudo estava designado com carinho para filhos e netos. A neta, que hoje riu da minha dor, por exemplo, receberia as joias da avó e uma parte expressiva da herança. Ela vai valorizar, ela te ama, minha esposa dizia, e eu acreditei. A gente sempre quer acreditar no melhor dos nossos, mesmo quando os olhos já veem o pior. Cheguei ao escritório do nosso advogado, o mesmo de sempre, um homem velho como eu, só que com menos rugas e mais cabelo. Ele me recebeu com um olhar surpreso, talvez pela firmeza com que bati a porta ao entrar, talvez pela ausência da minha companheira, com quem sempre chegava de mãos dadas. Senhor Augusto, eu sinto muito pela sua perda. Assenti em silêncio e estendi a pasta vermelha. Ele não perguntou nada. Abriu, folheou, reconheceu os documentos e me olhou com um misto de respeito e preocupação. O que deseja fazer? Reescrever tudo, hoje, agora, certo? Mesmo os beneficiários? Nenhum dos anteriores. Ele nem tentou argumentar. Já lidou com muitos como eu, velhos que suportaram tudo calados por tempo demais. Começou a digitar, e a cada nome que ele apagava do testamento anterior, eu sentia como se retirasse uma ferida da pele. Primeiro os filhos, depois os netos, por último, a neta. O nome dela saiu da tela com um clique seco, curto, exato. Senti o coração bater mais forte, mas não doeu. Era só justiça. E os novos beneficiários? Divida tudo em 3 partes. Uma para a Associação de Senhoras Viúvas da Paróquia, outra para a clínica oncológica que tratou da minha esposa, e a última para o abrigo de cães abandonados da cidade. O advogado me olhou por cima dos óculos, surpreso. Nenhum parente? Eles já herdaram tempo, amor, cuidado e jogaram tudo fora. Assinamos os papéis em silêncio. Ele pediu uma segunda assinatura, uma terceira. 2 testemunhas do cartório vieram, rubricaram. Era oficial. Levantei, apertei a mão dele e disse: me envie uma cópia digital e guarde outra com você. A original vai comigo. Antes de sair, ele me disse: o senhor está seguro do que está fazendo? Olhei pela janela do escritório. Lá fora, um casal empurrava um carrinho de bebê enquanto o cachorro puxava a guia animado demais para aquela manhã nublada. Eu estou em paz, respondi. Pela primeira vez em muitos anos. Voltei para casa com a pasta no colo. No caminho, imaginei como ela teria reagido. Talvez não concordasse com tudo. Talvez pedisse paciência. Mas ela não ouviu o que eu ouvi. Ela não viu o desprezo nos olhos da neta enquanto zombava da morte da própria avó. Não ouviu os risos no enterro. Não viu a esposa virar oportunidade. Eu vi. E era minha responsabilidade terminar o que ela começou. Proteger o que construímos.
Chegando em casa, fui direto ao cofre no armário embutido do quarto. Guardei a nova versão do testamento ao lado das cartas que ela me escrevia quando eu ia trabalhar fora. Tudo no mesmo envelope pardo. Em cima, escrevi a caneta: versão final, para ser lida somente após minha morte. Fechei o cofre, travei a combinação e deixei a casa mais leve, como se tivesse tirado o corpo de um estranho do sofá da sala. Naquela noite, preparei uma sopa de legumes, sentei na poltrona de couro que ela odiava e deixei o telefone na mesa com a tela virada para baixo. Tinha dezenas de mensagens, ignoradas, até que uma me chamou a atenção. Era da própria neta. Oi, vô. Não sei. Se você ficou chateado com o que falei no velório, foi só uma brincadeira. A gente te ama. Vem jantar com a gente amanhã? A mão coçou para responder. Pensei em dizer tudo. Mandar um áudio contando que ela não herdaria mais nem o abajur da sala. Que tudo que ela planejou conquistar, rindo da morte alheia, agora pertencia a 3 instituições que sequer sabiam que ela existia. Mas não fiz. O silêncio sempre foi meu idioma favorito. Apaguei a mensagem sem abrir. Em vez disso, abri um bloco de notas no celular e escrevi: um prato por vez. Amanhã, retiro a casa. Guardei o celular. Bebi a sopa até o fim. E dormi com a foto da minha esposa sobre o peito como um escudo. Na sexta-feira, o céu amanheceu limpo, mas eu ainda via nuvens. Não no céu, no rosto de cada um deles. Sorrisos postiços, mensagens doces demais, emojis em excesso. Depois de anos de ausência, a atenção deles voltou com uma intensidade quase comovente. Vô, está precisando de alguma coisa? Vamos almoçar domingo? Posso te levar ao mercado? 3 dias atrás, eu era o velho que podia morrer junto com a avó. Agora, aparentemente, eu era o centro da preocupação familiar. A máscara deles era tão mal colocada que eu sentia vergonha alheia. Mas não era surpresa. Quem só aparece quando há algo a ganhar, também some quando não há mais nada a tirar. E eles ainda achavam que havia muito a tirar. Mas não por muito tempo. Na manhã de sábado, fiz minha caminhada de sempre. Passei pelo açougue, comprei 2 bifes pequenos, voltei para casa e sentei no sofá com a pasta vermelha sobre as pernas. Dentro dela, além do Novo Testamento, estavam os documentos da casa. Era uma casa simples, de 3 quartos, com varanda, um quintal com jabuticabeira e o quarto da minha esposa ainda do jeito que ela deixou. Eles sempre agiram como se a casa fosse deles por direito, só porque moravam ali, só porque pagavam as contas de luz e compravam sabão em pó. Mas aquele teto era fruto de 32 anos de esforço meu e dela. Metade da escritura era dela. Quando ela morreu, a outra metade passou legalmente para mim. E agora, por lei, por papel e por sangue, era toda minha. Peguei o telefone e liguei para o mesmo advogado do testamento. Preciso fazer mais um documento, doutor. Falei com calma. Do que se trata? Uma notificação de desocupação. A casa está alugada? Não, está contaminada. Ele não riu. Disse apenas: pode vir às 2 da tarde. Preparei os papéis. O endereço, os dados completos de quem estava morando comigo, inclusive da neta e do marido que nunca chamava de genro, porque jamais o vi como parte da família. Levei tudo. Chegando ao escritório, o advogado leu tudo com atenção, digitou rápido e imprimiu o documento em silêncio. Era claro, direto e irrecorrível. Notificação extrajudicial de desocupação. No prazo de 72 horas corridas, os ocupantes do imóvel localizado na Rua das Paineiras, número 168, deverão desocupar voluntariamente o espaço. O não cumprimento implicará na adoção de medidas judiciais imediatas. Assinei com calma. Ele perguntou: vai entregar pessoalmente? Ainda prefiro o correio. Com AR. Que fiquem surpresos ao abrir o envelope. Paguei a taxa de registro, agradeci e saí do escritório como quem caminha depois de cumprir uma promessa. Chegando em casa, preparei o envelope com todos os documentos necessários. No remetente, coloquei o nome completo, sem apelido, sem afeto. Só Augusto Fernandes da Silva, como estava na escritura, como estava no testamento, como estaria na memória deles a partir de agora. Na segunda-feira pela manhã, o aviso já tinha chegado. Soube por que ela entrou em casa bufando, com os olhos arregalados e o envelope amassado na mão. Isso é sério, vô?
Continuei cortando cenouras para o almoço sem levantar os olhos. Você não pode fazer isso. A gente mora aqui. Meu marido trabalha de casa. Eu tô com dor nas costas. Não temos para onde ir. A minha esposa morreu e eu ouvi você rir disso. Ela parou. Pela primeira vez em muito tempo, ficou sem resposta. O silêncio entre nós foi grosso como cimento. Ela tentou continuar. Eu não ri disso, foi uma brincadeira. Você entendeu errado. A diferença é que eu entendi. Ela saiu batendo porta. O marido nem apareceu. Provavelmente estava no quarto lendo o aviso pela 10ª vez, tentando achar alguma falha, algum erro de data, alguma brecha para contestar. Não havia, e sabiam disso. À noite, fui até o quarto que eles ocupavam no fundo da casa. Bati antes de entrar. Ela atendeu com o rosto vermelho e os olhos molhados. O marido fingia dormir. Estendi um papel para ela. Lista de serviços de mudança. 3 orçamentos. Um deles cabe no que você ganha vendendo bijuteria no Instagram. Ela pegou com a mão trêmula. Não falou nada. Eu também não. Voltei para meu quarto, deitei, fechei os olhos e ouvi a casa respirar de novo. Pela primeira vez em muito tempo, me senti dono da minha própria história. 3 dias. Eles tinham 3 dias. E eu tinha 3 décadas de lembranças dessa casa. Nenhuma incluía eles. E nenhuma mais incluiria. No dia seguinte, acordei cedo e fui até o quarto da minha esposa. Abri as janelas. Tirei o lençol da cama. Limpei o espelho do guarda-roupa e coloquei uma flor fresca sobre o criado mudo. O quarto dela estava vazio de corpo, mas ainda cheio de presença. Sentei na poltrona e fiquei ali, esperando o tempo passar. Às 17 horas do 3º dia, o caminhão da mudança parou em frente à garagem. Vi caixas sendo empilhadas apressadamente. Um deles gritava ao telefone, outro xingava o motorista. A neta passou pela sala com os olhos baixos. Não me disse nada, nem eu. Quando a última caixa foi colocada na carroceria, fechei a porta devagar e girei a chave. Ouvi o clique seco da tranca, como se fosse um ponto final. Naquela noite, preparei uma dose de uísque, a mesma marca que comprei no nosso jubileu de prata, e sentei na varanda. Ninguém me mandou mensagem. Ninguém ligou. Só um silêncio confortável e merecido. Antes de dormir, peguei o caderno onde vinha anotando tudo e escrevi na margem: hoje tirei o lixo de dentro, amanhã limpo o que ficou fora. O carro era um Honda Civic preto, ano 2019, modelo topo de linha, com bancos de couro e teto solar. Minha esposa insistiu para comprarmos ele depois que vendemos nosso sítio. Eu hesitei. Nunca fui homem de luxo, mas ela dizia que merecíamos um pouco de conforto depois de uma vida inteira criando filhos que mal voltavam para visitar. Foi o último bem que escolhemos juntos. E o único carro que ela realmente gostava de passear. Era onde ela ria mais, ali no banco do carona, de janelas abertas, vento no rosto, ouvindo músicas dos anos 70. Quando ela faleceu, eu parei de dirigir por uns dias. Depois, comecei a deixar o carro na garagem. Fiquei com dó de usar. Até que a neta pediu, ela fez parecer bonito. Disse que era só por uns dias, que o carro dela estava na oficina, que precisava levar a filha na escola e ir ao trabalho. Achei justo e emprestei. Passou uma semana, depois um mês. Depois, já estava rodando. Com ele como se fosse dela. Colocou adesivo no vidro, jogava o casaco sobre o banco como se fosse qualquer coisa, estacionava na rua em frente a bares de madrugada. Um dia, vi uma story dela no Instagram com a legenda: amo meu pretinho feroz. Nem mencionava que era emprestado. Nem me pedia mais. Só usava. E ria como se já fosse dela. Como se minha permissão não tivesse mais validade. Depois do despejo, eles sumiram. Passaram 3 dias sem contato. Eu também não fiz questão. Até que na manhã do 4º dia, recebi um áudio da neta. Oi, vô. Olha só, a gente tá se mudando. E vamos precisar usar o carro mais um tempinho, tá? Porque o Uber tá caro. E, bom, o carro já tá comigo mesmo, né? Enfim, só avisando. Não era um pedido. Era uma comunicação. Como se fosse um direito adquirido. Como se tá comigo mesmo fosse o suficiente para transformar aquilo em posse. Desliguei o áudio no meio e respirei fundo. Por um segundo, senti uma pontada de tristeza. Não raiva, tristeza mesmo. Por saber que em algum momento ela me teve em alta conta. Mas isso já não existia. E não havia nada a resgatar de um campo que foi queimado com tanta vontade. Naquele mesmo dia, abri minha gaveta e peguei a chave reserva.
Ela nem sabia que existia. Fui até a central de rastreamento. O carro tinha chip de localização desde que comprei e confirmei onde ele estava. Estacionamento de um shopping, no centro. Cheguei de táxi 20 minutos depois. O Civic estava lá, meio sujo, mas intacto. Abri com a chave reserva, entrei, liguei e fui embora sem olhar para trás. Ela mandou mensagem 1 hora depois. Vô, cadê o carro? Depois veio outra. Isso é roubo. Mais outra. Você não pode fazer isso. Tem uma criança aqui. Não respondi nenhuma. Deixei os gritos digitais caírem no vazio. Já tinha destino certo para o carro. Liguei para o único neto que sempre me ligava no meu aniversário. O único que mandou flores no enterro da minha esposa sem esperar curtidas no Instagram. Ele não era filho da neta. Era filho da minha filha mais velha. Aquela que se afastou da família porque ninguém prestava. Não nos víamos com frequência, mas sempre houve respeito. Quando atendi, ele ficou surpreso. Oi, vô, tudo bem? Melhorando. Onde você tá? Em casa. Por quê? Posso passar aí em 15 minutos? Ele deu o endereço. Chegando lá, desci com os documentos em mãos e a chave no bolso. Ele apareceu no portão meio confuso, com o cabelo bagunçado, camiseta simples. Me recebeu com um abraço tímido. Entra, vô, quer café? Não, só quero te entregar uma coisa. Coloquei a chave do carro na mão dele. Ele demorou para entender. Isso é, o Civic, é seu agora. O quê? Mas vô, eu nem pedi. Justamente por isso. Não foi presente por merecimento. Foi alívio por lembrança. De que ainda existe gente decente com meu sobrenome. Ele tentou recusar. Disse que não precisava, que era muito, que se eu tinha certeza. Eu insisti. Minha esposa confiava em você, e eu também. Agora use bem. Cuida dele como eu cuidei dela. Saí antes que ele chorasse. Ou eu, no caminho de volta de táxi, abri o celular e vi as novas mensagens da neta. Agora ela tinha mudado o tom. Vô, por favor, devolve. A gente tá passando dificuldade. Isso foi golpe baixo. Me responde, pelo amor de Deus. Eu sei que errei, mas você não precisa castigar minha filha por isso. O senhor tá virando um velho cruel. Parei de ler. Na última mensagem, ela mandou uma selfie chorando com o filtro de brilho do Instagram ainda ativado. A legenda dizia: nunca imaginei que meu próprio avô me deixaria sem carro com uma bebê no colo. Eu apenas bloqueei o número. E então abri meu caderno e escrevi: hoje o carro voltou para casa. Amanhã é a vez do dinheiro. Por volta do 5º dia desde o funeral, comecei a revisar minha vida como se fosse um livro velho cheio de rabiscos feitos por outros. A casa já estava vazia de vozes falsas. O carro, de volta às mãos de quem merecia. E o testamento, limpo como uma folha nova. Mas havia ainda fios soltos, pedaços de mim espalhados em lugares onde deixei confiança demais e vigilância de menos. Foi quando sentei à mesa da sala com uma pilha de extratos bancários antigos e recentes, decidido a entender tudo. E o que encontrei me fez rir, da ironia, da cara de pau, de mim mesmo. Lá estava ele, um cartão adicional emitido no meu nome, com gastos que eu jamais fiz. Supermercado no bairro deles, lojas de roupas infantis, aplicativos de entrega, uma compra de 289 em um salão de beleza chamado Espaço Naira, outra de 1.112 em um tal de Baby Lux Store. Na descrição do cartão estava lá: cartão adicional autorizado para dependente familiar. O número do CPF, o dela, a neta, a mesma que disse que eu já podia morrer para facilitar a partilha. Fiquei olhando para o papel uns bons 2 minutos. O banco não avisou. Ela nunca me contou. Eu não lembrava de ter assinado nada, mas a assinatura estava lá. Provavelmente forjada quando ela ajudou a organizar meus papéis financeiros anos atrás. Eu era bobo, mas não burro. Só confiei demais em quem sabia mentir com um sorriso no rosto. Na hora, peguei o telefone e liguei direto para o gerente da agência onde mantenho minha conta há mais de 20 anos. Um rapaz educado, que sempre me chamou de Senhor Augusto, mesmo por telefone. Boa tarde, Senhor Augusto. Em que posso ajudar? Tenho um cartão adicional vinculado à minha conta, em nome de Letícia Oliveira. Quero cancelá-lo agora. E também gostaria de receber um relatório completo dos últimos 6 meses de uso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Claro, senhor. Só um instante. O som do teclado ocupou o espaço por alguns segundos.
Certo. O cartão será cancelado imediatamente. O relatório eu envio por e-mail ainda hoje. Quero um bloqueio total, sem reativação. Entendido, senhor. A ligação durou 4 minutos. 4 minutos que bastaram para cortar o último tubo de oxigênio do mundo confortável que ela construiu às minhas custas. Mal terminei a ligação e o celular vibrou. Mensagem dela. Vô, meu cartão não tá passando. Tá dando erro. Aconteceu algo? Ignorei. Em seguida outra. Você cancelou? Por quê? Era só um cartão de apoio. A gente usava só para coisas da bebê. Como se a bebê tivesse comprado maquiagem importada e sushi 2 vezes por semana. Minutos. Depois, um áudio de quase 2 minutos chegou. A voz dela já estava naquele tom de indignação que vem quando a pessoa sente o chão fugindo sob os pés. Vô, sério? Isso tá indo longe demais. Eu sei que a gente se desentendeu, mas isso aqui é castigo. Você quer me ver passando vergonha? Eu fui fazer compras na farmácia e tive que deixar tudo no caixa. Tinha fila, eu com a criança no colo, e o cartão, recusando. Isso é o cúmulo. É isso que a vovó gostaria, hein? Que você humilhasse a própria neta por causa de uma frase mal colocada no enterro? Mal colocada? Eu me levantei da cadeira, andei até o espelho do corredor, me olhei, encarei, os olhos cansados, a barba começando a crescer, o rosto da idade, marcado, duro. Me perguntei, será mesmo que sou o vilão dessa história? Mas ali, no espelho, não vi um carrasco. Vi um homem que passou a vida fazendo o certo. Trabalhei 42 anos como metalúrgico. Nunca atrasei uma conta. Nunca levantei a mão. Nunca deixei minha família sem comida, sem escola, sem teto. E nos últimos anos fui sendo reduzido a um móvel velho. E agora, quando resolvi levantar e dizer basta, sou chamado de cruel. Voltei para a mesa. Peguei o bloco de anotações. Na página seguinte, escrevi: hoje, cortei o dinheiro escondido. Amanhã, corto a cara limpa. À noite, recebi a confirmação por e-mail do banco. O cartão adicional estava cancelado. Anexaram um arquivo PDF com os gastos dos últimos 6 meses. Analisei cada linha. Com caneta vermelha, marquei as compras mais absurdas. Um curso online de maquiagem de 870. Um jantar de 623 no Dia dos Namorados. Um jogo eletrônico de 299, provavelmente pro marido. Uma pulseira Tiffany. Uma assinatura mensal de vinhos finos. Nenhum desses gastos tinha relação com bebê, escola, saúde ou necessidade. Era puro luxo. Pura vida de influenciadora paga com o dinheiro do avô que ela queria ver morto. No fim do arquivo, somei tudo. Quase 18 mil reais. Peguei o extrato, imprimi, dobrei com cuidado e guardei na pasta vermelha. Agora havia mais uma peça no meu arsenal, caso alguém ousasse me acusar de exagero. Ali estava a prova, preta no branco, de como haviam me transformado em banco sem agência. Do lado de fora, a noite era calma. A cidade parecia respirar devagar. Fui até a varanda, sentei na cadeira de balanço, olhei o céu sem estrelas e pensei na minha esposa. Se ela estivesse aqui, talvez me dissesse para perdoar. Mas também sei que se ela tivesse ouvido o que eu ouvi no dia do enterro, não perdoaria em meu lugar. Ela acreditava em justiça. E justiça, às vezes, exige ação e silêncio. No celular, chegou mais uma mensagem da neta. A quinta do dia. Apenas 3 palavras. Me ajuda, vô. Apaguei sem abrir e no caderno escrevi. Hoje ela pediu. Amanhã ela vai implorar. Meu silêncio sempre foi mal interpretado. Eles achavam que eu não sabia de nada, que eu não via, que minha idade era sinônimo de desinformação, de ingenuidade. Mal sabiam eles que eu sempre observei mais do que falei, e que as peças, por mais soltas que pareçam, um dia se encaixam. Foi numa manhã nublada, com cheiro de chuva no ar, que peguei o envelope azul claro que minha esposa guardava numa pasta antiga no armário do corredor. Era o seguro de vida dela. Tínhamos feito juntos há quase 10 anos, por insistência dela. Caso alguma coisa aconteça, ela dizia, quero que você fique tranquilo. Ela havia deixado tudo pago, tudo em ordem. E no formulário, a beneficiária era nossa filha, a mãe da neta, que me envergonhou no funeral. Porém, havia uma cláusula adicional. Em caso de falecimento da beneficiária primária antes do titular, os dependentes diretos serão os sucessores naturais. Nada demais.
Só que essa cláusula, no nosso caso, escondia algo estranho. Nossa filha faleceu de forma súbita, 2 anos antes da minha esposa. Um acidente de carro. Foi uma tragédia que nos paralisou por meses. Mas revendo os papéis agora, percebi uma inconsistência. 3 meses antes da morte da minha filha, a cláusula havia sido modificada, assinada por mim. Ou melhor, com a minha assinatura falsificada. A nova versão deixava o genro como beneficiário, em caso de morte da esposa. O mesmo genro que, no hospital, chorou desesperado, dizendo que não sabia como seguir em frente. O mesmo que, dias depois, apareceu com um carro novo e um plano de viagem para a Bahia com a filha. Sempre achei estranho, mas na época a dor era tanta que não quis pensar nisso. Agora, com os olhos frios de quem acordou da ilusão, tudo fazia sentido. Peguei o documento, comparei com outras assinaturas minhas. A falsificação era grotesca. Minha caligrafia curva havia sido transformada numa reta desajeitada. Levei o papel até o cartório da cidade, onde o tabelião confirmou minhas suspeitas. A assinatura não batia com os registros oficiais. E mais, o formulário havia sido entregue pessoalmente, não por mim. Voltei para casa com um aperto no peito, mas não de medo, de indignação, de revolta contida. Lembrei do enterro da minha filha. Ele chorava alto demais, fazia discursos demais e, ao mesmo tempo, parecia sempre saber o que vinha a seguir. Quando o seguro foi liberado, ele usou a quantia para quitar a casa onde moravam, casa que era minha antes de ser deles. Depois começou a trabalhar por conta, dizendo que queria mais liberdade para cuidar da filha. Só que, na verdade, o dinheiro dele vinha do bolso da minha filha morta e do golpe sujo que ele arquitetou com calma, provavelmente usando minha neta como cúmplice. Na semana seguinte, fui ao banco e pedi o extrato do seguro. Consegui. E com ele, um comprovante da transferência de mais de 180 mil diretamente para a conta dele, poucos dias após a morte da filha. Liguei para um amigo antigo da época em que trabalhei na fábrica. Ele era hoje investigador civil, aposentado, mas ainda tinha contatos. Mostrei os documentos. Ele ficou em silêncio por um tempo e então disse: "Isso dá denúncia por falsidade ideológica. E se tiver movimentação suspeita, lavagem de dinheiro?" Não hesitei. Na segunda-feira, protocolei a denúncia formal, com documentos, com laudos, com cópias, tudo assinado e reconhecido. Depois fui até a seguradora. Falei diretamente com o responsável pelo setor jurídico. Mostrei a fraude, a nova assinatura falsa, o CPF usado para registrar o novo beneficiário. Em 10 minutos, já estavam abrindo investigação interna. 2 dias depois ele me ligou. "Augusto, é o Léo. Aconteceu alguma coisa?" A seguradora me mandou um e-mail dizendo que estão revendo o pagamento do seguro da Cláudia. Fiquei em silêncio por um momento. Aconteceu sim. Descobri a verdade. Verdade? Que verdade? Que você é ladrão, que usou minha filha morta como escada, e que agora vai aprender que velho não é sinônimo de idiota. Ele começou a gaguejar. Eu não sei do que você está falando. Isso é um mal-entendido. Eu só fiz o que ela pediu. Ela queria que eu ficasse bem, foi isso que ela me disse. Então se prepare para explicar isso para a polícia e para o juiz. Desliguei. À tarde, a neta me mandou um texto gigantesco no WhatsApp. Tentava convencer que a mãe havia autorizado tudo, que era desejo dela, que eu estava mexendo com coisas delicadas, que a menina precisava do pai, que eu estava desestabilizando a família. Mas ali, pela primeira vez, ela parecia com medo. E era isso que eu queria, que sentissem o gosto do próprio veneno, que entendessem que por trás da bengala e do passo lento ainda existe um homem de coluna ereta. Tem coisas que a gente não esquece, que ficam ecoando na mente como um zumbido incômodo no meio da madrugada. A frase da minha neta naquele funeral, dita como se fosse uma piada de salão, virou esse zumbido para mim. Você podia morrer junto, né? Aí a casa e o carro já ficavam para mim e para o meu marido. Toda vez que tentava dormir, era isso que eu ouvia. E mais do que a dor, o que me movia era o desprezo. Não só pelo que foi dito, mas pela certeza que ela carregava de que não haveria consequência alguma. Ela estava certa por muito tempo. Mas agora, não estava mais. Foi numa terça-feira, enquanto eu tomava café e revisava os e-mails antigos, que encontrei um documento que ela mesma havia deixado comigo há mais de um ano, uma cópia do currículo dela.
Ela tinha me pedido para revisar, já que eu costumava trabalhar com controle de produção e era bom com detalhes. Ali constava o nome da empresa onde ela trabalhava, uma assessoria de marketing digital, com sede no centro da cidade. Tinha também o e-mail do supervisor direto e o da diretoria de RH. Lembrei que ela se gabava nas festas de como era querida no trabalho, de como o chefe a tratava como uma filha e de como era intocável. Abri o editor de texto, escrevi devagar, linha por linha. Usei um tom neutro, quase burocrático, mas deixei cada palavra carregada do peso que ela merecia. Expliquei que era o avô da funcionária, Letícia Oliveira. Informei a data do funeral da minha esposa. Relatei a frase que ela pronunciou, diante de mim, diante da urna funerária, diante de testemunhas. E, como prova, anexei 2 arquivos, um áudio enviado por uma parente, que gravou parte da cerimônia no celular, e uma transcrição detalhada. Encaminhei também as capturas de tela das mensagens que ela me enviou depois, zombando do corte do cartão e das ações que tomei. Concluí com uma frase simples: envio este relato não por vingança, mas por consciência. Imagino que uma empresa que lida com imagem, responsabilidade social e marketing ético gostaria de saber como alguns de seus rostos públicos se comportam em momentos de dor familiar. Assinei com meu nome completo, meu CPF, e até anexei a cópia do RG. Não queria parecer anônimo. Eu queria que soubessem exatamente quem estava falando. Cliquei em enviar. Não houve resposta no primeiro dia, nem no segundo. Mas no terceiro, às 10 horas da manhã, recebi um e-mail curto assinado pelo diretor da empresa. Senhor Augusto, agradecemos pelo envio do material e pelas informações prestadas. A situação relatada, corroborada pelas provas, nos obrigou a uma reavaliação interna. Informamos que a colaboradora Letícia Oliveira foi desligada por conduta incompatível com os valores da empresa. Permanecemos à disposição. Nossos sentimentos pela perda da sua esposa. Fiquei olhando para a tela. Não senti prazer. Não senti alívio. Senti justiça. Era isso. Apenas isso. Ela havia perdido o emprego não por ser minha neta, mas por ser desumana. Por esquecer que o mundo observa, mesmo quando ela acha que está acima dele. Às 11h37, meu celular vibrou. Vô, você tá doido? Por que fez isso? Agora eu tô sem trabalho, você tem noção? Logo depois, outro. Você arruinou a minha vida por uma coisa que eu falei de brincadeira. E por fim, uma nota de voz, quase chorosa, quase histérica. Eu tava nervosa aquele dia, você sabe como é. Eu nem queria ir no enterro. Só fui pra não pegar mal. Eu tava com raiva, sabe? Raiva da vovó ter sofrido tanto, da vida, da forma como tudo acabou. Eu falei aquilo sem pensar, vô, pelo amor de Deus. Agora eu tô sendo tratada como um monstro, e tudo por sua causa. Parei a reprodução no meio. Não queria ouvir o resto, porque nada que ela dissesse agora apagaria o fato de que aquilo, na verdade, não foi dito num momento de nervosismo. Foi dito com riso, com escárnio, com aquele sorrisinho de quem sabe que a justiça, por aqui, costuma ser cega e surda. Só que dessa vez ela ouviu e viu. No meu caderno acrescentei mais uma linha, logo abaixo das anteriores. Hoje ela perdeu o emprego. Amanhã vai descobrir que perdeu o respeito. À tarde fui até o jardim. Peguei uma tesoura de poda e comecei a cuidar das plantas da minha esposa. Era o que ela mais amava. As roseiras estavam secas, as samambaias tristes, mas havia um broto novo nascendo perto da cerca. Um que não existia antes. Sorri. A vida ainda brota, mesmo no terreno do abandono. E nesse terreno, finalmente, eu estava no controle. A última vez que minha esposa esteve doente, foi essa mesma neta que disse que não podia perder o horário do salão para levar a avó na consulta. A gente esquece muita coisa com o tempo, mas o descaso não. O descaso crava na carne. Fica. E toda vez que eu via aquele cartão de plano de saúde guardado na carteira dela, lembrava disso. Ela continuava usando o mesmo plano que eu pagava há anos como dependente. Nunca pediu, nunca agradeceu. Era como se fosse obrigação minha mantê-la lá. Mesmo depois do que ela disse no funeral. Mesmo depois de zombar da morte da avó. Mesmo
depois de tentar me tirar da minha própria casa. Mas tudo tem limite. E o meu já tinha sido ultrapassado há muito tempo. Na quinta-feira de manhã, recebi uma notificação no celular. Era um lembrete automático da operadora do plano de saúde sobre o reajuste anual. O valor agora passaria dos 1.200 reais por mês. Eu, com 78 anos nas costas, sobrevivendo com aposentadoria e algumas reservas, pagando esse valor para alguém que me desprezava? Não mais. Liguei direto para a central. Bom dia, senhor Augusto. Como posso ajudar? Quero remover um dependente do meu plano. Tudo bem, senhor. Qual o nome completo? Letícia Oliveira, minha neta. A atendente ficou em silêncio por uns segundos. Acho que não esperava. Devia ver esse sobrenome com frequência nos sistemas. Afinal, ela usava o plano como se fosse dela. Certo, senhor. Apenas confirmando. Deseja mesmo cancelar o vínculo da senhora Letícia Oliveira como sua dependente? Imediatamente. Ela fez mais algumas perguntas de segurança. Eu respondi uma a uma com firmeza. No final, ela confirmou. Pronto, senhor Augusto. A exclusão foi concluída. A partir de agora, a senhora Letícia não tem mais vínculo ativo com este plano. Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. E obrigado. Desliguei com a serenidade de quem fecha a porta de um quarto que ficou tempo demais aberto. Não contei para ninguém. Nem precisei. 2 horas depois, às 14h38, meu telefone começou a vibrar como se tivesse pegado fogo. Eram mensagens da minha neta. Sequência de áudios, vídeos, textos longos. O primeiro áudio eu ouvi só por curiosidade. Vô, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu estava no consultório com a minha filha. A gente tinha consulta pediátrica. A menina estava com febre e me falaram que o plano foi cancelado. Eu passei vergonha. Você tá louco? Depois um texto. Você cancelou meu plano sem me avisar. Isso é desumano. Você tá jogando baixo agora. A minha filha tá doente. E outro. Eu sempre contei com você. Como é que você faz isso comigo? Você tá se vingando da sua própria família? Eu li cada palavra com calma, sem pressa, como se estivesse passando o pano num móvel antigo para tirar a poeira. Não respondi nada, porque não precisava. Porque ela sabia. Porque ela entendia agora que tudo tem um custo. E que há palavras ditas que nunca mais podem ser desfeitas. Como as dela, no funeral. Mais tarde, um amigo da minha esposa me ligou. Tinha ouvido por terceiros que a neta estava espalhando que eu estava ficando louco, que eu estava descompensado desde a morte da esposa, que precisava ser internado. Sorri. Ela não sabia que esse tipo de difamação, vindo logo depois de uma série de cortes, só piorava a situação dela. À noite, escrevi mais uma linha no meu caderno de capa dura, aquele onde tenho anotado cada uma das respostas silenciosas que venho dando. Hoje ela descobriu o preço da saúde. Amanhã vai descobrir o valor do respeito. Fui dormir tranquilo. E naquela noite sonhei com a minha esposa. Ela estava no jardim, sorrindo. Como quem diz, finalmente você entendeu que amor também é saber dizer basta. Logo após o funeral, quando a casa ainda cheirava a flores murchas e a ausência da minha esposa parecia ocupar cada canto vazio, a neta começou a perguntar insistentemente sobre as coisas da avó. Não com tristeza, não com memória, com interesse. Ela queria saber onde estavam os anéis antigos, os brincos de pérola, as porcelanas guardadas no armário de vidro, os quadros que minha esposa colecionava como se fossem pedaços do tempo. Cada objeto para ela era um item em potencial, uma herança que na mente dela já estava garantida. Como se a morte da avó fosse apenas uma etapa burocrática antes de receber o que julgava seu por direito. Eu escutava tudo em silêncio. Observava o modo como ela olhava para os móveis, não com saudade, mas com cálculo, como quem avalia quanto algo renderia em um site de leilões. Aquilo me revoltou mais do que qualquer frase dita no enterro. Era como se minha esposa, depois de morta, tivesse se tornado apenas um acervo. Um conjunto de bens a serem divididos entre os que pouco ou nada fizeram por ela em vida. Esperei alguns dias. Deixei passar a missa de 7º dia. Os telefonemas de condolências. Os abraços mornos de vizinhos que mal lembravam o nome da minha esposa. Então, uma manhã, abri o armário onde ela guardava tudo. As caixas de veludo, as bandejas com as louças antigas que ela trouxe da mãe, os quadros que compramos em viagens para cidades pequenas do interior.
Fiquei ali parado por muito tempo. Toquei em cada peça como quem se despede de novo. E entendi que nada daquilo pertencia à neta. Nada daquilo pertencia a ninguém que a tratasse como uma fonte de lucro. Liguei para uma organização que minha esposa ajudava em segredo. Ela fazia doações periódicas para uma ONG que acolhia mulheres em luto. Mulheres que perderam maridos, filhos, irmãs e que muitas vezes chegavam sem nada, sem casa, sem estrutura, sem chão. Ela dizia que doava pouco, porque não tinha muito, mas sempre dava o que podia. Achei os comprovantes das doações em uma pasta discreta, junto com recortes de jornal e cartas que nunca me mostrou. Ela sempre foi assim, generosa no silêncio. Fiz contato com a coordenadora da ONG. Expliquei quem eu era, contei sobre a minha esposa, disse que tinha objetos pessoais dela que gostaria de doar. No dia seguinte, elas vieram até minha casa com um carro simples, limpo, discreto. Embalei tudo com cuidado. Cada joia foi colocada em um saquinho de tecido. Cada peça de louça foi envolvida em jornal, como minha esposa fazia quando alguém se mudava. Os quadros foram enrolados em plástico bolha. Quando elas abriram a porta do carro para levar, senti um alívio. Era como se eu tivesse tirado um peso das mãos da morte e colocado nas mãos da vida. Não deixei nada, absolutamente nada. Quando minha neta voltou 2 dias depois e perguntou onde estavam as coisas da vovó, apenas disse que já não estavam ali. Ela ficou furiosa, me acusou de traição, de egoísmo, de estar perdendo o juízo. Disse que minha esposa ficaria revoltada se soubesse. Mas eu sabia, com absoluta certeza, que era exatamente o que ela teria feito, que nada do que era dela deveria servir para alimentar a ganância de quem zombou de sua morte. Mais tarde, sentei no sofá da sala, agora mais vazia. O armário de vidro estava completamente limpo, o aparador sem enfeites. Os quadros haviam deixado marcas claras nas paredes, mas o vazio não me assustava, pelo contrário. Pela primeira vez desde o enterro, aquele silêncio parecia respeitoso, parecia digno, como se a casa finalmente respirasse de novo, sem a sombra do apetite alheio. Anotei no meu caderno mais uma linha. Hoje, ela perdeu o que achava que era dela. E com isso talvez comece a entender o que nunca teve: valor. A memória da minha esposa naquele dia voltou a ser memória, não mercadoria. O problema do silêncio é que, com o tempo, ele se torna um álibi para os culpados. Percebi isso nas últimas semanas, enquanto observava os sorrisos fingidos nos encontros em família, os olhares tortos que pareciam me acusar de ter mudado depois da morte da minha esposa. Como se eu fosse o errado por não querer mais frequentar almoços dominicais, onde se brindava em cima dos destroços da dignidade. Como se o velho tivesse se tornado ranzinza, paranoico, ingrato. O que ninguém dizia em voz alta era o que todos cochichavam: que minha neta tinha razão em se antecipar à herança, que talvez eu já não estivesse em plenas faculdades mentais. Aos poucos fui virando um estorvo, um problema pendente, uma figura incômoda. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto fingia não ver, eu preparava tudo. Reuni documentos, salvei áudios, imprimi conversas, arquivei registros. Fiz questão de organizar tudo com datas, horários, contexto. Cada fala no funeral, cada pedido disfarçado de gentileza, cada tentativa de manipular minha dor para obter vantagem. Tudo estava documentado, claro, impresso, inquestionável. Não por raiva, mas por justiça e por uma última necessidade que não pude ignorar: a de deixar minha verdade escrita antes de desaparecer da vida daqueles que me fizeram desejar o silêncio definitivo. Na noite anterior à execução do meu plano, escrevi um e-mail. Não foi impulsivo, era algo que vinha amadurecendo há semanas. O título era simples: A Verdade sobre o que aconteceu. O corpo da mensagem tinha uma introdução breve, minha despedida emocional da família, e em seguida, anexos, fotos, capturas de tela, gravações. Tudo organizado em pastas nomeadas com precisão. Cada ato de crueldade, cada humilhação silenciosa, cada tentativa de me pintar como louco. Havia até uma transcrição literal da frase dita pela minha neta no funeral, seguida de mensagens enviadas por ela nos dias seguintes, tentando se fazer de vítima depois de ter sido desmascarada. Agendei o envio do e-mail para as 10 horas da manhã de um sábado. Sabia que todos estariam acordados, alguns ainda de ressaca,
outros preparando os churrascos que tanto gostavam de fazer. O impacto seria simultâneo, inadiável, sem chance de reação imediata. Às 9 horas daquela manhã, entreguei as chaves da minha antiga casa para o advogado. Já estava tudo resolvido. Os documentos assinados, os bens redistribuídos legalmente, as contas encerradas. A nova moradia já me aguardava em uma cidade pequena, a 6 horas de distância, onde ninguém conhecia meu rosto nem meu passado. O telefone foi desligado, o número cancelado, as redes sociais excluídas. Não deixei rastros, apenas o necessário para encerrar minha vida anterior com precisão cirúrgica. Quando o relógio marcou 10 horas, eu já estava na estrada. E imaginei o momento em que cada um abriu aquele e-mail, as reações, os rostos queimando de vergonha, as desculpas tentando se formar na garganta seca, as ligações se multiplicando no celular que já não existia, o desespero de quem se viu nu diante dos próprios atos. Pela primeira vez, eles seriam obrigados a encarar o espelho, e o reflexo seria o deles, não mais o do velho inconveniente. Ao final da mensagem deixei apenas uma frase: não esperem resposta. O silêncio que sempre quiseram, agora é definitivo. Nunca mais fui visto, nunca mais fui encontrado, e pela primeira vez em muito tempo, encontrei paz.